o simples, o criativo, um homem, um artista. É muito bom ver isso, uma pessoa simples, né? E chegou onde chegou, foi bem exibido lá fora, foi reconhecido. Um homem simples que conseguiu dar vida aos sonhos. É assim que muita gente define Geraldo Teles de Oliveira, o escultor GTO. Nascido em Itapecerica em 1913, em uma família de origem portuguesa, Geraldo se mudou para Divinópolis ainda criança. A história do artista foi registrada em um documentário em 1978. Ele vendeu a fazenda porque tudo deu baixa, o gado deu baixa, o porco deu baixa o café. O pai foi vendeu lá e pôs lá um dinheirinho bom. Chegou aqui, mudou aqui para Divinópolis, chegou aqui, pegou, quer jogar loteria. O vício em jogo e os maus negócios levaram a família de GTO à pobreza. Ele trabalhou como servente de pedreiro, funileiro e moldador. Em 1951, virou guarda noturno do Hospital São João de Deus. Uma doença no coração fez que seu contrato não fosse renovado e veio da fé uma luz. Acabei de fazer minha adoração e pedi ao Senhor Bom Jesus serviço para ele, né? Se desse um serviço para ele trabalhar em casa, para nunca mais eu ser empregado. Então, quando foi quinta-feira de noite, que eu faço minha adoração assim de quinta-feira, quando foi de quinta para sexta, eu sonhou que estava fazendo uma igreja de madeira com o santo tudo na porta. Então, quando foi no outro dia, falou comigo, ó, crioulo, eu sonhei essa noite que estava fazendo a igreja, então eu falei para ele, ó, Geraldo, você vai fazer a igreja, vai fazer coisa muito mais custosa do que a igreja, viu? Porque Deus é muito bom, Deus não vai desemparar nós, não. As dificuldades foram apenas um impulso. GTO começou a sonhar com formas, desenhos e linhas em peças de madeira. Foi então que começou a esculpir e dar vida a uma nova maneira de se fazer arte. E o pai ficou com aquilo na cabeça e fez uma igrejinha. Riscou, remarcou e fez a igrejinha. Ficou conhecida como Igrejinha dos Sonhos, né? Aí surgiu os críticos, surgiu o sonho de GTO. Aí foi surgindo mais criatividade, mais talento. A arte de GTO é marcada pela roda da vida. Nela, o artista retrata a evolução e a união do homem. Várias pessoas são esculpidas, sempre com uma fisionomia diferente. Uma forma de demonstrar as diversidades da humanidade. A trama criada pelas figuras mostra a rede humana se tocando pelas extremidades. Mãos, pés e cabeças, formando um bloco infinito. A riqueza e o cuidado com os detalhes encantam. Ele pega toda a parte primitiva da arte, sem nenhum tipo de conhecimento, sem nenhuma adequação à formação artística, de influências artísticas. Ele simplesmente se criou, ele simplesmente criou uma nova mensagem, uma nova arte, um novo estilo de cultura artística. O Santuário do Senhor Bom Jesus, no bairro Niterói, ainda guarda um presente do escultor. Uma das primeiras peças criadas por GTO retrata o povo na igreja em comunhão. Quem acompanhou a criação da peça foi um de seus maiores companheiros e admiradores, Lázaro Barreto, que guarda com carinho várias lembranças do convívio com o artista. Ele fazia tudo tão naturalmente como se estivesse fazendo uma coisa comum, um trabalho normal que qualquer pessoa faz. E eu frequentava muito a casa dele na época, a gente tinha muita amizade, então ele conversando com a gente, ele ia trabalhando. Além da memória, Lázaro guarda em um acervo particular a concretização de vários sonhos de GTO. São mais de 10 esculturas, além de fotos e recortes de jornais. Uma delas tem o carinho especial do escritor. Ele trabalhou na Marinha e viveu lá no Rio de Janeiro um determinado tempo. E ele viveu num círculo de colegas, que era um pessoal muito rude, sabe? Um pessoal assim, atrasado, né, intelectualmente, que bebia e batia papo e fazia sacanagem. Aqui nesse caso, por exemplo, uma pessoa foi tomada como vítima e cada um usou um outro para golpeá-lo, né? Quem também fala com carinho sobre a história do artista é o arquiteto Aristides Salgado. Ele foi um dos responsáveis por levar a arte primitiva de GTO para Belo Horizonte.
e de lá para o mundo. O GTO costumava, dizer que eu era o fundador dele. Foi o Dr. Estito que me fundou. Que ele queria dizer que fui eu em que me interessei pelas primeiras obras dele e fiz com que essas obras saíssem de Divinópolis e fossem para centros maiores de cultura, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio, a Bienal de São Paulo. E lá, então, ele tornou-se realmente conhecido como um dos maiores escultores de madeira, de arte íncita, ou seja, primitivo, do nosso país. Um homem que se mostrou para o mundo, mas não abria mão das coisas simples do dia a dia. Tinha uma cebolinha, tinha uma couve lá no quintal plantada, tinha uns pés de jabuticaba, e tinha da porta da cozinha para o fundo do quintal uma varandinha onde ele botava as toras de madeira e ficava lá com as ferramentas dele, o formão, o martelinho, as ferramentas de mão, esculpindo a madeira. Era o dia a dia, comia o feijão com arroz lá, com a carninha dele, com a carne moída. Um matuto, um analfabeto, um homem do povo, simples, mas que, acima de tudo, ele foi capaz de transformar o sonho, que ele dizia que era obrigado pelo sonho.